Meus nobres cartoleiros, esse é o seu Super Dicas, aqui é o Léo Rodrigues. A razão da minha vinda aqui hoje é para poder estar apresentando para vocês o Mitadas e Micadas dessa sétima rodada. É um quadro que nós temos aqui no canal que a gente apresenta o desempenho do nosso Super Touro nas últimas rodadas de Cartola. Esse ano tem sido bem difícil eu conseguir gravar, difícil aí conciliar tempo. Mas dessa vez eu resolvi gravar, né, mesmo tendo que parar o vídeo aqui diversas vezes por conta de telefone tocando, gente chegando no escritório. Mas eu resolvi fazer Mitadas e Micadas dessa vez por conta de duas questões, né? Uma, logicamente, foi uma rodada maravilhosa aí para todos nós, né? Não poderíamos ficar sem comentar esse desempenho que foi um dos maiores que nós tivemos aí na nossa história no Cartola FC, né? E não só o nosso time, todo mundo aí eu tenho certeza que conseguiu seus 100 pontinhos, se não conseguiu 100, ficou muito perto disso ou tirou uma nota que em muitas rodadas é uma mitada, né? Sei lá, 80, 90 pontos. Nós tivemos uma média altíssima dessa vez, porque os favoritos da rodada venceram bem, tiveram SG, os principais jogadores aí fizeram gol, deram assistência, na sua maioria, né? E até mitou algum jogador que não tenha feito gol. Enfim, então a galera se deu super bem e o nosso time não foi diferente. Já dizer para vocês como que nós fomos. Fizemos 117,96 pontos. Nós temos agora no campeonato 426,13 pontos, que dá uma média de 60,87. Como vocês vinham aí acompanhando, o nosso Super Touro começou se arrastando um pouco no ano, difícil, e agora a gente já está conseguindo dar uma respirada. É a segunda rodada que a gente tem um desempenho bom, e dessa vez astronômico, né? E isso fez com que a nossa média chegasse aí aos 60 pontos. A gente sabe que ainda estamos longe do habitual, né? No ano passado, por exemplo, nosso segundo turno, nós fechamos com 75 pontos de média. E eu até ganhei alguns prêmios nas ligas de Cartola que eu participo, né? E nós vamos continuar remando aí, batalhando para poder chegar entre os primeiros. O nosso time tem agora no campeonato de cartoletas 129,55 centavos, uma valorização aí de 15,45 cartoletas, né, centavos no caso, 15 cartoletas, 45 centavos, e já estamos aí relando na 130, e isso já vai nos dar aí muito mais condições de escalar um time forte, né, para essa próxima rodada e para as próximas que estão por vir. Então esse foi um dos motivos. Agora, a razão principal de estarmos fazendo Mitadas e Micadas nessa rodada é porque o meu time precisou ter muitas alterações com relação ao que eu tinha anunciado para vocês que seria o meu time. Nós tivemos muitas surpresas no sábado e isso nos levou, por exemplo, a não ter o Rodrigo, né? Porque com aquela informação de que a CBF poderia punir, né, o Santos e o Atlético Paranaense também, né, com o Renan Lodge, porque foram jogadores que não foram desconvocados do torneio de Toulon. Então o Santos e o Atlético Paranaense entenderam aí que corriam o risco, né, de sofrer alguma punição no STJD por escalação irregular e optaram de fato os seus departamentos jurídicos a deixar o Rodrigo e o Renan Lodge de fora de suas relações. Então nós acabamos escapando aí de ficar com um jogador a menos, porque tiramos o Rodrigo, que inclusive, poxa, seria o nosso capitão, e a gente já estava até contando com uns 3 gols dele, né, para poder pedir música no Fantástico. Mas aí saiu o Rodrigo, eu coloquei o Alejandro, do Atlético Mineiro, centroavante, né, o Ricardo Oliveira machucado, e o nosso amigo fez 10,8 pontos, teve um desempenho aí muito bom mesmo sem ter feito gol, jogou bola na trave, deu assistência, finalizou bastante. E eu assistindo um trechinho do jogo, realmente estava difícil para ele fazer gol por conta do CSA muito retrancado, né? Mas ainda assim, ainda bem, o nosso amigo foi muito bem. E o restante do ataque eu deixei a mesma coisa, Gabigol e Paulo Guerreiro, que foi o capitão de muitos, né? E fez apenas 6,9 aí com gol. E nós tivemos vários jogadores fazendo mais de 10 pontos. E a galera que foi com Paulo Guerreiro de capitão teve que tirar um pouco
em outras posições, né, para poder ter uma nota astronômica, né? Mas mesmo assim ele fez gol, ele cumpriu com a sua tarefa. Como eu troquei o Rodrigo pelo Alejandro, me sobrou cartoletas. E aí no meio de campo eu já estava com o Casares, que eu cheguei a pensar em ir com o Elias, mas depois falei, não, vou com o Casares. Nonato, que eu em nenhum momento tirei. E o meu terceiro meio eu cheguei a cogitar o Hernanes, mas aí terminei indo também com o Arrascaeta, ao invés do Hernanes. Eu tinha anunciado há poucos minutos, né? Foi o último comentário que eu fiz fixado naquele vídeo, que eu ia no meio de campo com Elias, Hernanes e Nonato, e depois decidi ir com o Casares e com o Arrascaeta, que foram os dois que imitaram. E o Arrascaeta, inclusive, foi o meu capitão, tirou 11,8, né, na rodada. E o nosso terceiro meio, o Nonato, foi uma rodada difícil, né, de acertar o terceiro meio, porque poucos aí se destacaram. A gente viu o Bruno Guimarães, do Atlético Paranaense, que fez uma nota muito boa. O Zé Rafael deu assistência, mas depois tomou cartão. Então a nota dele também não foi boa. O próprio Hernanes e o Elias, que a gente queria escalar, zicaram feio. Então, talvez ali o Edenilson, mas quem ia escalar Edenilson, né? Foi ele, o Thiago Galhardo lá do Ceará. Foi difícil. Quem acertou terceiro meio nessa rodada praticamente acertou sozinho. E a nossa defesa, nós cogitávamos ir aí com laterais super baratos, né? Que era ali o Patrick e o do Internacional, o Wendel. E aí ficamos com medo deles irem mal e fomos com o Zeca e com o Trauco nas laterais. Acabou que o Zeca e o Trauco nos entregaram apenas a nota de SG, 5 pontos aí, mais alguma coisa para cada um. E nós tivemos o Wendel e o Fábio Santos, até mesmo o Patrick, tirando notas aí muito melhores. Fábio Santos fez gol, né? Rapaz, sempre tem pênalti pro Atlético, eu nunca confio nisso e fico com medo de escalar o Fábio Santos. Então, na lateral aí foi o nosso único ponto fraco, porque tiveram jogadores melhores que fariam com que a nota do time fosse ainda maior. E na zaga tivemos o Vitor Cuesta junto com o Igor Rabelo, que teve o SG, tirou seus 5 pontinhos. A gente até viu que tiveram zagueiros com desempenhos melhores também, né? Léo Pereira do Atlético Paranaense, o próprio Rodrigo Caio do Flamengo. Mas só da gente, o Emerson Santos do Internacional, mas no fundo ali só da gente ter escapado do Léo Duarte, né? Que fez 2,5, para nós já tava bom demais. Por fim, nosso goleiro a gente deixou mesmo o Gatito Fernandes, que fez 9 pontos, 2 defesas difíceis e depois tomou um cartão amarelo que era até esperado. Ele agora convocado aí para a seleção paraguaia, né, para a Copa América, ele se ausenta e estava pendurado, tomou o terceiro amarelo. Quando voltar não tem mais com que se preocupar com o cartão. Então esse foi o nosso time. Ficamos muito próximos, né, de fazer uma rodada absolutamente perfeita. Talvez faltou ali o nosso capitão ser o Gabigol, né, que ele foi um pouquinho melhor que o Arrascaeta. E faltou a gente acertar aí os laterais que imitaram. E o zagueiro ali, no caso, que imitou, que foi o Rodrigo Caio, né? Mas como vocês sabem, né, galera? É muito difícil acertar tudo. Muito difícil mesmo. Isso aí é uma coisa que, quando acontecer, você tem que comemorar bastante, que pode ter sido a única na vida, né? Então a gente fica feliz demais da conta por ter ficado próximo disso, né? Próximo da perfeição. A nossa nota foi maravilhosa, a rodada foi inesquecível. E 117 pontos, né, 96, não é todo dia que a gente tira. Nós até chegamos a ter, o último detalhe, né, que eu apresento a vocês, nós chegamos a ter 120 pontos quando fechou mesmo, quando acabou os jogos. Mas aí depois o mercado demorou para fechar e eles começaram a arrancar ponto daqui, ponto dali, tiraram 2 roubadas de bola do Cuesta e aí a nossa nota terminou sendo aí essa que nós tiramos. Beleza? Então, parabéns para todos, foi uma rodada maravilhosa. Vamos aí nos preparar para a 8ª rodada. Em breve aí vai estar saindo o vídeo. Aquele abraço e bora mitar!